Olá pessoal, tudo bom com vocês? Estamos de volta aqui no canal Pedagogia Descomplicada e hoje nós vamos para a parte 2, do nosso vídeo sobre as diretrizes curriculares para a educação infantil, beleza? Então vamos para o vídeo, vamos começar. Bom pessoal, vamos começar o nosso vídeo aqui, nossa parte 2, sobre as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, beleza? A gente tem um vídeo com a parte 1, se você não viu, vou deixar no cards aí para vocês poderem verem, tá? E vamos continuar com a parte 2 sobre mais alguns artigos, tá? E vamos encerrar as diretrizes curriculares, a DCNI da Educação Infantil, agora nesse segundo vídeo, beleza? Então já vou trazer alguns artigos, e também já algumas questões para a gente ir fixando o conteúdo, beleza? Bom, pessoal, então vamos lá, Vamos começar com a proposta pedagógica, ok? O artigo 8º. A proposta pedagógica das instituições de educação infantil deve ter como objetivo garantir à criança acesso a processos de apropriação, renovação e articulação de conhecimentos e aprendizagem de diferentes linguagens, assim como o direito à proteção, à saúde, à liberdade, à confiança, ao respeito, à dignidade, à brincadeira, à convivência e à interação com outras crianças, beleza? Inciso 1º. Na efetivação desse objetivo, as propostas pedagógicas das instituições de educação infantil deverão prever condições para o trabalho coletivo e para a organização de materiais, espaços e tempos que assegurem 1. A educação em sua integralidade, entendendo o cuidado como algo indissociável ao processo educativo. 2. A indivisibilidade das dimensões expressivo-motora, afetiva, cognitiva, linguística, ética, estética e sociocultural. A participação, o diálogo e a escuta cotidiana das famílias, o respeito e a valorização de suas formas de organização. Quarto, o estabelecimento de uma relação efetiva com a comunidade local e de mecanismos que garantam a gestão democrática e a consideração dos saberes da comunidade. Ou seja, pessoal, esse artigo 8º, ele valoriza muito aquilo que a criança traz em sua bagagem, Então, aqueles saberes comunitários ali da sua localidade, da sua cidade, ali da região onde mora, da sua comunidade, e também, algo muito importante que coloca é que a indissociabilidade, ou seja, não dá para separar a educação, o processo educativo, do cuidado. Então, o cuidado e o processo educativo, eles são indissociáveis, ou seja, eles são conjuntos. Então, pessoal, esse artigo 8º, ele tem como objetivo garantir à criança acesso a processos de apropriação, renovação e articulação de conhecimentos e aprendizagens de diferentes linguagens. Então, a linguagem escolar, que a gente já conhece, junto com a sua linguagem que ela traz de bagagem. Então, é uma forma de articular os saberes, a bagagem que aquela criança traz com os conhecimentos científicos. A garantia do direito à proteção, à saúde, à liberdade, à confiança, ao respeito e à dignidade, à brincadeira, à convivência e à interação. Então, pessoal, é muito valorizado nesse artigo a interação, a convivência, o aprendizado e, é claro, o principal, o cuidado e o educar. Então, são coisas indissociáveis, beleza? Também, ele traz a indivisibilidade das dimensões expressivo-motora, afetiva, cognitiva, linguística, ética, estética e sociocultural da criança, beleza? A participação, o diálogo e a escuta contínua com as famílias, ou seja, mais uma questão aqui que abarca a gestão democrática, ok? E também a gestão democrática em si, E a consideração dos saberes da comunidade, ou seja, que o ponto de partida, aqueles saberes que a criança traz da sua comunidade, sejam valorizados em sala de aula. Então, esse artigo 8º, pessoal, é muito importante, porque ele traz, além da indissociabilidade do cuidado e do educar, também traz essa relação, esse respeito com aquela bagagem que a criança traz dessa comunidade, beleza? Bom, pessoal, continuando com o artigo 8º, inciso 5º, o reconhecimento das especificidades etárias, ou seja, as especificidades daquela idade, daquele momento da criança, das singularidades individuais e coletivas das crianças, promovendo interações entre crianças de mesma idade e crianças de idades diferentes. Sexto, os deslocamentos e os movimentos amplos das crianças nos espaços internos e externos, as salas de referência das turmas e a instituição, a acessibilidade, pessoal, de espaços, materiais, objetos, brinquedos e de instruções para as crianças com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades de superdotação. Pessoal, acessibilidade, para que essas pessoas com deficiência, com transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades de superdotação, tenham essa acessibilidade, tanto de espaços, materiais, objetos, brinquedos, que ela tenham esse acesso, beleza? Também a apropriação pelas crianças das contribuições histórico-culturais dos povos indígenas, que também deve ser valorizado, pessoal, afrodescendentes,
asiáticos, europeus e de outros países da América, ou seja, a educação vista de uma forma integral, ou seja, olhando todas as suas facetas. Também, né, o reconhecimento e a valorização, o respeito e a interação das crianças com as histórias e as culturas africanas, afro-brasileiras, bem como o combate ao racismo e à discriminação, pessoal, muito importante. E o inciso 10º, né, a dignidade da criança como pessoa humana e a proteção contra qualquer forma de violência física ou simbólica. Pessoal, esse conteúdo do artigo 10º a gente vai encontrar também muito lá no ECA, pessoal, que a gente vai ver mais para frente, nós vamos ver o ECA e vai ter essa expressão também, que é a proteção contra qualquer forma de violência física ou simbólica, beleza? E a negligência, pessoal, no interior da instituição ou praticadas pela família, prevendo os encaminhamentos de violações para as instâncias competentes, pessoal. Então, nesse artigo 8º, ele traz as principais contribuições, que são as interações entre crianças da mesma idade ou de idades diferentes, os deslocamentos, né, e os movimentos amplos das crianças nos espaços internos e externos, a acessibilidade, pessoal, de brinquedos, materiais, espaços, objetos para as crianças com deficiência, a apropriação pelas crianças das contribuições histórico-culturais de diversos povos, pessoal, o reconhecimento e a valorização com as culturas africanas e afro-brasileiras, bem como o combate ao racismo e à discriminação, pessoal. Muito importante que isso já inicie já na educação infantil. E também, né, por último, a dignidade da criança como pessoa humana e a proteção contra qualquer forma de violência, pessoal, muito importantes, seja física ou simbólica, pessoal. As duas formas estão abarcadas nessa lei. Bom, pessoal, também estamos aqui continuando no artigo 8º, né, no inciso 2º, que diz: garantida a autonomia dos povos indígenas na escolha dos modos de educação de suas crianças de 0 a 5 anos de idade, as propostas pedagógicas para os povos que optarem pela educação infantil devem 1. Proporcionar uma relação viva com os conhecimentos, crenças, valores, concepções de mundo e memórias de seu povo, pessoal. Começa aqui a valorização da cultura local, beleza? Do seu povo. Reafirmar a identidade étnica e a língua materna como elementos de constituição das crianças. Dar continuidade à educação tradicional oferecida na família e articular-se às práticas socioculturais de educação e os cuidados coletivos da comunidade, e também adequar, né, o calendário, agrupamentos etários e organização de tempos, atividades e ambientes de modo a atender às demandas de cada povo indígena, pessoal. Então, mais uma vez, a cultura, a realidade local é muito valorizada, beleza? Bom, pessoal, vamos para o inciso 3º, ainda no artigo 8º, né, que ele é bem extenso. Vamos lá. As propostas pedagógicas da educação infantil das crianças, filhos de agricultores familiares, extrativistas, pescadores, artesanais, ribeirinhos, assentados e acampados da reforma agrária, quilombolas, caiçaras, povos da floresta, devem reconhecer os modos próprios de vida no campo como fundamentais para a constituição da identidade das crianças moradoras em territórios rurais. 2. Ter vinculação inerente à realidade dessas populações, suas culturas, tradições, identidades, assim como práticas ambientalmente sustentáveis, pessoal. Então aqui a gente vê muito, pessoal, essa valorização da bagagem local, daqueles conhecimentos, daquela cultura que a criança traz do seu local, da sua comunidade, beleza? Flexibilizar, se necessário, calendário, rotinas, atividades, respeitando as diferenças quanto à atividade econômica dessas populações, valorizar e evidenciar os saberes e o papel dessas populações na produção de conhecimento sobre o mundo e sobre o ambiente natural. Então, mais uma vez, pessoal, valorização dessa cultura local. E também, pessoal, prever oferta de brinquedos, equipamentos que respeitem as características ambientais e socioculturais da comunidade. Então, pessoal, evitar trazer brinquedos, equipamentos que não atendam àquela realidade, que aquelas crianças não conheçam. Então, é muito importante respeitar, pessoal, essa cultura, essa bagagem que as crianças trazem da sua comunidade, beleza? Bom, pessoal, a respeito desse artigo 8º, eu trouxe aqui uma questão de concurso, tá? Para a gente dar uma fixada nesse conteúdo, beleza? É uma questão de uma prova para pedagogo, pessoal. O artigo 8º, que fixa as diretrizes curriculares nacionais, né, a nossa DCNEI, estabelece que a proposta pedagógica das instituições dessa etapa da educação básica deve ter como objetivo garantir à criança acesso a processos de apropriação, renovação e articulação de conhecimentos e aprendizagem de diferentes linguagens, assim como, né, o direito à proteção à saúde, à liberdade, à confiança, ao respeito, à dignidade, à brincadeira, à convivência e à interação com outras crianças, pessoal. Então, de acordo com o artigo 8º dessa resolução, acerca da educação infantil, é correto afirmar que a. É dever do Estado garantir a oferta de educação infantil pública, gratuita e de qualidade, com requisitos mínimos de seleção. A frequência da educação infantil é pré-requisito para a matrícula no ensino fundamental.
As práticas pedagógicas da educação infantil devem ter como eixos norteadores as interações e as avaliações contínuas de aprendizagem. As instituições de educação infantil devem avaliar o desenvolvimento das crianças com objetivos de seleção, promoção ou classificação. E a proposta pedagógica deve respeitar as especificidades etárias, sem antecipação de conteúdos que serão trabalhados no ensino fundamental. Pessoal, resposta certa aqui é a resposta E. Por quê? Porque está muito claro ali no artigo 8º que a proposta pedagógica deve respeitar as especificidades etárias, né, sem antecipação de conteúdos do ensino fundamental. Então, se você vê A ali, está lá, com requisitos mínimos de seleção. Pessoal, não tem requisito mínimo de seleção. É aberto, é público, é para todas as crianças. A B, a frequência na educação infantil. Não é pré-requisito, pessoal. A gente viu no vídeo anterior que não é pré-requisito a frequência na educação infantil. A C, pessoal, tá lá. Avaliações contínuas. Pessoal, sim, pessoal, avaliações contínuas da aprendizagem. Mas esse não é, pessoal, os eixos norteadores. Os eixos norteadores, como a gente viu anteriormente, são as interações e as brincadeiras, e não as interações e as avaliações contínuas. Então a resposta C, pessoal, também está incorreta, beleza? E a D, que também está incorreta, pessoal, está ali com objetivos de seleção. Pessoal, não há objetivo de seleção na educação infantil. Então, nem promoção, nem de classificação. Então, pessoal, a resposta certa, resposta aí. Bom, pessoal, vamos continuar aqui, né, com o artigo 9, que fala das práticas pedagógicas, pessoal. As práticas pedagógicas que compõem a proposta curricular da educação infantil devem ter como eixos norteadores as interações e as brincadeiras, garantindo experiências que 1. Promovam o conhecimento de si e do mundo, por meio da ampliação de experiências sensoriais, expressivas, corporais que possibilitem a movimentação ampla, expressão da individualidade e respeito pelos ritmos e desejos da criança. Favoreçam a imersão das crianças a diferentes linguagens e o progressivo domínio por elas de vários gêneros e formas de expressão, tanto gestual, verbal, plástica, dramática e musical. Possibilitem às crianças experiências narrativas de apreciação e interação com a linguagem oral e escrita, e convívio com diferentes suportes e gêneros textuais orais e escritos. Também, pessoal, recriem contextos significativos para as crianças, relações quantitativas, medidas, formas e orientações espaço-temporais. E 5. Ampliem a confiança e a participação das crianças nas atividades individuais e coletivas. Então, pessoal, aqui coloca nesse artigo 9 uma das principais questões, que é a interação e as brincadeiras, que são os eixos norteadores, pessoal, da proposta curricular da educação infantil. Então, são as interações e as brincadeiras. Também, pessoal, que ele valoriza essas experiências sensoriais, expressivas, o toque, que também é muito garantido nesse artigo, pessoal. E também o respeito pela individualidade da criança, pessoal, que respeite seus ritmos, seus desejos. Então é muito importante, pessoal, que se conheça a realidade local. Tá aí um papel muito importante do projeto político-pedagógico, que é muito importante nesse caso. Também, pessoal, ele valoriza o contato com as diferentes linguagens, convívio com os diferentes suportes e gêneros textuais, tanto orais quanto escritos, e também promover, pessoal, muito importante, a participação das crianças em atividades individuais e coletivas. Então, interagir, levar as crianças para a participação, beleza? Continuando, pessoal, o artigo 9, ele é um pouco extenso também. Continuando falando sobre as práticas pedagógicas, beleza? Que possibilitem situações de aprendizagem mediadas para a elaboração da autonomia das crianças nas ações de cuidado pessoal, auto-organização, saúde e bem-estar. Possibilitem vivências éticas e estéticas com outras crianças e grupos culturais, que alarguem seus padrões de referência e de identidades no diálogo e reconhecimento da diversidade, que incentivem a curiosidade, a exploração, o encantamento, o questionamento, a indagação e o conhecimento das crianças em relação ao mundo físico e social, ao tempo e à natureza. Que promovam um relacionamento, pessoal, e a interação das crianças com diversificadas manifestações de música, artes plásticas, gráficas, cinema, fotografia, dança, teatro, poesia e literatura. Que promovam, pessoal, a interação, o cuidado com a preservação e o conhecimento da biodiversidade e da sustentabilidade da vida na Terra, assim como o não desperdício de recursos naturais, pessoal. Que propiciem, pessoal, também a interação e o conhecimento pelas crianças das manifestações e tradições culturais brasileiras, que possibilitem também, né, a utilização de gravadores, projetores, computadores, máquinas fotográficas e de outros recursos tecnológicos e midiáticos, beleza? E também, pessoal, um parágrafo único, as creches e pré-escolas
na elaboração da proposta curricular, de acordo com suas características, identidade institucional, escolhas coletivas e particularidades pedagógicas, estabelecerão modos de integração dessas experiências, pessoal. Então, na elaboração da proposta pedagógica, da proposta curricular, essa integração deve ser feita a partir dessas experiências, pessoal. Então, pessoal, para fechar aqui o artigo 9, eu trouxe uma questão de concurso para o professor de educação infantil, para a gente fixar e entender melhor esse artigo, beleza? De acordo com o artigo 9 da DCNEI, ratificado pela Base Nacional Comum Curricular, BNCC, né, a etapa da educação infantil considera como eixos estruturantes das práticas pedagógicas A. Jogos e brincadeiras, B. Interações e jogos, C. Socialização e brincadeiras, D. Interações e fazeres cotidianos e E. Interações e brincadeiras. Pessoal, resposta E. Interações e brincadeiras, pessoal. Tá aqui, vou voltar aqui para vocês verem, ó. Tá aqui na cabeça do artigo 9. Eixos norteadores, as interações e as brincadeiras, pessoal. Então, tá bem colocadinho aqui. Resposta da questão, alternativa E, interações e brincadeiras. Beleza? Pessoal, uma segunda pergunta aqui sobre o artigo 9, que é muito importante. Vamos lá. As experiências que envolvem recursos tecnológicos e midiáticos não são contempladas nas práticas pedagógicas da educação infantil, vistos que podem prejudicar o desenvolvimento infantil. Pessoal, está certo ou está errado? Está errado, pessoal. Está aqui no artigo 9. Vai ali ao final. Possibilitem a utilização de gravadores, projetores, computadores, máquinas fotográficas e outros recursos tecnológicos e midiáticos. Então, sim, pessoal, está valorizado na proposta pedagógica. Então, pessoal, resposta certa aqui da nossa questão. Resposta A, que está errado, que sim, a educação infantil valoriza os recursos tecnológicos, beleza? Bom, pessoal, vamos continuar aqui com o nosso artigo 10, que fala sobre o acompanhamento do trabalho pedagógico. Como que é feita essa avaliação, esse acompanhamento, beleza? As instituições de educação infantil devem criar procedimentos para o acompanhamento do trabalho pedagógico e para a avaliação do desenvolvimento das crianças, sem objetivo de seleção, promoção ou classificação. Pessoal, guardem isso. Educação infantil não tem objetivo de seleção, nem de promoção, nem de classificação. 1. A observação crítica e criativa das atividades, das brincadeiras e interações das crianças no cotidiano. 2. Utilização de múltiplos registros realizado por adultos e crianças. Então pode ser por relatórios, fotografias, desenhos e álbuns. A continuidade dos processos de aprendizagens por meio da criação de estratégias adequadas aos diferentes momentos de transição vividos pela criança. Então, a transição de casa à instituição, da educação infantil, transição no interior da instituição, transição de creche para a escola e transição de pré-escola para ensino fundamental. Também, pessoal, né? Ali no inciso 4º, uma documentação específica que permita às famílias conhecer o trabalho da instituição junto às crianças e os processos de desenvolvimento e aprendizagem da criança na educação infantil. Então, pessoal, os pais, a família tem o direito de acompanhar esse processo. Então, tem que ter uma documentação específica, ok? E também, pessoal, ali no inciso 5º, a não retenção das crianças na educação infantil. Isso é muito importante, pessoal. Na educação infantil não há retenção das crianças, então guarde isso, porque isso pode cair na sua prova de concurso, beleza? Então, pessoal, os aspectos mais importantes, né, desse artigo 10, que é a observação crítica e criativa das atividades, a utilização de múltiplos registros, pessoal. Então, ali dá até os exemplos, ó, relatórios, fotografias, desenhos, álbuns. Então, uma gama de formas que pode fazer esse acompanhamento, esse registro, beleza? Também, pessoal, criar estratégias, né, para os diferentes momentos da transição da criança. Então, preparar a criança para essa transição, sem antecipação de conteúdos do ensino fundamental, mas que essa transição seja feita de uma forma mais harmônica, mais correta, beleza? Também, pessoal, uma documentação específica, né, para que as famílias possam conhecer o trabalho da instituição e os processos de desenvolvimento e aprendizagem da criança. Então, é necessário ter essa documentação específica para os pais acompanharem, beleza? E também, pessoal, e muito importante, a não retenção das crianças na educação infantil, que está ali colocado no inciso 5º do artigo 10, beleza? Bom, pessoal, continuando falando sobre o artigo 10, né? Vamos para uma questão de concurso aqui, que é de auxiliar de ensino na educação infantil, que diz o seguinte: de acordo com o artigo 10 da DCNEI de 2009, as instituições de educação infantil devem criar procedimentos para o acompanhamento do trabalho pedagógico e para a avaliação do desenvolvimento das crianças, garantindo 1. A observação crítica e criativa das atividades, das brincadeiras e interações das crianças no cotidiano. Sim, pessoal, tá lá certinho, colocadinho. Tá correto essa primeira alternativa.
A utilização de múltiplos registros, realizada por adultos e crianças. Relatórios, fotografias, desenhos e álbuns. Sim, pessoal, a gente acabou de ver no artigo ali. E 3. A continuidade dos processos de aprendizagem por meio da criação de estratégias adequadas aos diferentes momentos de transição vividos pela criança. Sim, pessoal, a gente acabou de ver ali no artigo 10, no inciso 5º, que sim, há de ter essa documentação. E que também, pessoal, que deve ser feita essa transição de uma forma mais harmônica, beleza? E também, pessoal, a alternativa 4, que fala sobre a documentação específica, que permite às famílias conhecer o trabalho da instituição junto às crianças e os processos de desenvolvimento e aprendizagem da criança na educação infantil. Sim, pessoal, a gente acabou de ver ali no finalzinho do artigo 10 que isso está previsto. A família tem um direito de acompanhar, de saber como é feito esse acompanhamento, de saber como é feito esse desenvolvimento, o trabalho junto às crianças, ok? E, pessoal, a quinta alternativa, a retenção das crianças na educação infantil. Pessoal, a gente acabou de ver que não há retenção na educação infantil. Como a gente pode ver aqui, ó, no inciso 5º, tá aqui no final, ó, do artigo 10, a não retenção das crianças na educação infantil. Então, pessoal, a alternativa 5 está errada. Então, só está certa a 1, a 2, a 3 e a 4. Então, pessoal, a alternativa certa, a alternativa C. Bom, pessoal, vamos para os últimos artigos aqui. Estamos encerrando as DCNEs, beleza? Artigo 11. Na transição para o ensino fundamental, a proposta pedagógica deve prever formas para garantir a continuidade do processo de aprendizagem e desenvolvimento das crianças, respeitando, as especificidades etárias sem antecipação de conteúdos que serão trabalhados no ensino fundamental. Pessoal, não pode haver essa antecipação, beleza? Tem que haver essa transição de uma forma harmônica, mas sem antecipação de conteúdos, que é que a gente critica muito, que é a escolarização da educação infantil, beleza? Artigo 12, pessoal. Cabe ao Ministério da Educação, o MEC, elaborar orientações para a implementação dessas diretrizes. Então, o MEC, pessoal, tem essa incumbência de implementar, de trazer orientações para a implementação dessas DCNEs. E também, pessoal, o último artigo da DCNE, das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, que é o artigo 13. A presente resolução está em vigor na data de sua publicação, revogando-se, as disposições em contrário. Então, pessoal, a gente acabou de terminar aqui a DCNE, beleza? Esse foi o último artigo. Bom, pessoal, para a gente trabalhar, o artigo 11, que também cai muito em concurso, eu trouxe uma questão aqui para professor de educação infantil da Prefeitura de São José, para a gente dar uma fixada nesse artigo 11, beleza? De acordo com o artigo 11 da DCNEI, na transição para o ensino fundamental, a proposta pedagógica deve a. Garantir o contato prévio com as escolas de ensino fundamental, com o objetivo de fazer, paulatinamente, a adaptação das crianças nessa nova modalidade de ensino. B. Favorecer atividades cotidianas com o intuito de iniciar o processo de alfabetização e numeramento das crianças. C. Realizar propostas, manuais e intelectuais para preparar as crianças para o processo de alfabetização. D. Prever formas para garantir a continuidade do processo de aprendizagem e desenvolvimento das crianças, respeitando as especificidades etárias, sem antecipação de conteúdos que serão trabalhados no ensino fundamental. E prever formas para garantir a continuidade do processo de aprendizagem segregadora, respeitando as especificidades etárias, com antecipação de conteúdos que serão trabalhados no ensino fundamental. Pessoal, resposta certa, resposta D, tá ali certinho, ó. Prever formas para garantir a continuidade do processo de aprendizagem e desenvolvimento das crianças, respeitando as especificidades etárias, sem antecipação de conteúdos, pessoal, que serão trabalhados no ensino fundamental. Então, isso está bem colocadinho no artigo que a gente viu. Sem antecipação de conteúdos do ensino fundamental. E também, pessoal, que respeite-se essas especificidades etárias. Então, a resposta certa é a resposta D. Por que não pode ser a alternativa A, pessoal? Porque está ali, contato prévio com as escolas de ensino fundamental, com o objetivo de fazer paulatinamente a adaptação das crianças nessa nova fase da modalidade, nessa nova modalidade. Isso, pessoal, já seria uma antecipação. Então, não está previsto isso no artigo 11, pessoal. Também está ali, ó, na B, alfabetização, enumeramento das crianças. Pessoal, isso não está correto. Isso é uma antecipação também. Isso não está previsto no artigo 11 e também está incorreto. Pessoal, a C, também ali, ó, preparar as crianças para o processo de alfabetização. Isso já é uma antecipação, pessoal. Isso também não está previsto ali no artigo 11. Então, a C também está errada. E aí, pessoal, que também está incorreta, que ela fala da aprendizagem segregadora, pessoal. Isso é exatamente aquilo que a gente combate. A não segregação, a não separação. E também, pessoal, com antecipação de conteúdos que são trabalhados no ensino fundamental. Isso também está incorreto ali na alternativa E, pessoal, que a gente viu claramente no artigo 11 que não pode haver essa antecipação de conteúdos
na educação infantil que serão trabalhados no ensino fundamental. Então, pessoal, resposta certa, resposta D. Bom, pessoal, chegamos ao final do nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no nosso canal, curte e compartilhe esse vídeo. Clica aí no sininho, pessoal, para estar recebendo todos os nossos vídeos. Espero que vocês tenham gostado. Ajudem, pessoal, a gente, nosso canal a crescer. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, estejam gostando do canal. E vou agradecer muito os comentários, as contribuições, beleza? Eu agradeço muito. Muito obrigado, pessoal. Bom, pessoal, chegamos ao final do nosso vídeo, né? Terminamos, pessoal, as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. Chegamos até o último artigo. Resumimos os artigos mais importantes, todos, né? E também trazemos questões para a gente já ir fixando esses artigos, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, espero ter ajudado. Não se esqueça, pessoal, de se inscrever no nosso canal, vai ajudar muito. Clique no gostei e clica aí no sininho, pessoal, para você receber todos os nossos vídeos, beleza? Espero que vocês tenham gostado, muito obrigado e até o próximo vídeo, pessoal!